assunto é com Murilo Rocha. Ei, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Lucas de volta aqui, né? Depois de 3 dias lá no Triângulo Mineiro, né? Trouxe lembrança pra gente, lembrancinha? Eu comprei um imã pra minha geladeira, Lu, mas não trouxe pra equipe, não. Não vou mentir, não. Eu vi que postou fotinha do imã lá, eu vi. Vou ver ainda. Muito bem. Gente, começando a semana aqui, ainda com pouca movimentação política, né? Semana passada acho que a gente teve alguns assuntos aí quentes na pauta, né? Mas na sexta-feira, para quem não acompanhou, a gente entrevistou aqui no estúdio o deputado estadual Gustavo Valadares e ele trouxe 2 assuntos importantes aí, né? Na verdade, vários assuntos importantes e com boas perspectivas na visão dele, logicamente, ele é líder do governo Zema na Assembleia, né? De aprovação ainda este ano, né? A questão do regime de recuperação fiscal, este depende do governo federal, mas voltou a tramitar na Assembleia. O governo espera aí conseguir aprovar na Assembleia e depois fica esperando o governo federal para adesão a esse regime de recuperação fiscal. E aí que está a questão, né? O deputado estadual Gustavo Valadares até lançou uma provocação aqui, falando que ainda não viu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestar, né? Dando a entender que parte do governo, a parte política do governo é contra, mas a parte econômica do governo seria favorável. Ele fez a provocação falando que queria ouvir a opinião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dando a entender que o ministro concordaria aí com esta questão do regime de recuperação fiscal para Minas Gerais. Outra expectativa interessante que o deputado falou aqui é a questão da votação aí da privatização CEMIG, Copasa e Codemig. Essa seria um passo importante que os deputados, né, da base do governo e o governo estão tentando fazer. Para quem não acompanhou a entrevista aqui, só para lembrar, para você poder privatizar CEMIG, Copasa, há uma cláusula pétrea aí na Constituição mineira, aí, na legislação, que precisaria de um referendo popular para realização dessa para decidir se os eleitores, as pessoas em Minas Gerais concordam ou não com um projeto de privatização de CEMIG e Copasa. Ou seja, teria que ter um plebiscito. E que o Gustavo Valadares contou pra gente aqui, o deputado e o governador Romeu Zema também já manifestou já expressou sobre esse desejo. Eles querem votar na Assembleia um projeto para derrubar a obrigatoriedade deste referendo, deste plebiscito. Segundo eles, não seria necessário, uma vez que os deputados já representam a população, que não faria muito sentido um plebiscito, um referendo aí para escutar a população sobre privatização de Copasa e de CEMIG, as 2 principais estatais de Minas Gerais. Ou seja, o governo, antes de falar na privatização, não, ele teria que fazer esse projeto para tirar essa questão do referendo e já está se movimentando para isso. Acredita que vai conseguir tirar essa obrigatoriedade e depois, aí sim, votar em plenário, né? Claro que o deputado aqui representando o governo, num tom muito otimista, mas nem tão realista, falou que acredita que essas 2 pautas aí consigam ser votadas ainda neste ano. Ou seja, ele conseguir tirar a obrigatoriedade e depois votar para começar a tramitar aí os projetos de privatização de Copasa e de CEMIG. Um desafio árduo aí e polêmico, né? Não sei o que o nosso ouvinte acha. Eu queria até escutar a opinião do nosso ouvinte sobre essa questão de tirar a obrigatoriedade do referendo, né? Talvez, se esse projeto avançar, né? Os eleitores não vão poder manifestar, mas aqui na Band News, nosso referendo tá no ar aí. Eu queria saber a opinião aí de quem está nos escutando, se é a favor ou não, tanto de escutar, de ter um referendo para decidir sobre a privatização, como se é a favor ou não da própria privatização de Copasa e de CEMIG, como eu disse, as 2 principais estatais de Minas Gerais. E outro projeto que vem avançando, esse Orion vem até comentando aqui, é de derrubar aquela recomposição lá, a questão dos impostos sobre as locadoras de veículos, né? Hoje em Minas elas têm que pagar uma recomposição aí no caso de revenda dos veículos, né? Esse projeto deve ser derrubado. E deve, além daquela, não vai passar o abono que o governo queria, né? O perdão aí das dívidas para as locadoras de veículos, mas elas devem voltar a pagar apenas aquele imposto de 1%,
né, o IPVA, a alíquota de 1% em vez de 4%, mesmo no caso de revenda dos veículos, né? O governo tem ampla maioria e parece que vai conseguir avançar com esse projeto também. Essas pautas foram todas faladas aqui pelo deputado Gustavo Valadares na sexta-feira e algumas, né, a gente analisando, realmente acho que o governo vai botar rapidamente isso em prática. Outras, como o caso da privatização, acredito que vai ter mais problemas para avançar, mas a gente vai acompanhando aqui, vai vendo, e aí, Lucas, Luciano, ouvinte, um bastidor interessante, conversando com pessoas aqui do governo de Minas e também ligados ao governo federal, aquela expectativa do governo de Minas de conseguir fechar o acordo de Mariana este ano está cada vez mais difícil, né? Aí é um bastidor, o governo federal na verdade remeteu essa análise agora para o Ministério do Meio Ambiente, que está ali, parece ainda vai fazer uma análise mais cautelosa, mais cuidadosa. E aí há um jogo político também, né, de retardar aí esse acordo para que demore, vamos dizer, entrar esse dinheiro na conta de Minas Gerais, porque eles entendem que se entra esse dinheiro também, seria usado aí como um potencial de campanha para Romeu Zema para 2026. Olha por onde passa mas isso é bastidor, né, isso é articulação, isso é o que estaria acontecendo aí, ficaria a cargo do Ministério do Meio Ambiente essa análise, que demoraria mais aí, não seria tão rápido como o governo de Minas quer, né, esse dinheiro chegaria. Inclusive, há questionamentos também sobre o dinheiro de Brumadinho, mas esse é outro assunto que depois a gente traz aqui, muita gente questionando que esse dinheiro não está chegando na ponta e inclusive teria sido gasto em parte aí na campanha eleitoral do governador Romeu Zema no ano passado, mas depois a gente fala desse assunto. Por hoje é isso, Lucas, Luciana.